Olá, queridos, graça e paz. Estamos juntos com o nosso Compartilhando Conhecimento e nós estamos pensando um pouquinho aí sobre as fontes extra-bíblicas que fazem menção a Jesus, que fazem menção a fatos que a Bíblia relata. E eu quero ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versículos 1 e 2. Diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Está aí um registro bíblico de Lucas em Atos dos Apóstolos. Lucas, que é um historiador por excelência, um historiador preciso e que encontra eco também em relatos extra-bíblicos. E é isso que eu quero ler agora para você. Suetônio, na sua obra A Vida dos 12 Césares, do ano 120 d.C., ele descreve que houveram perturbações de ordem pública entre os judeus em Roma durante o reinado de Cláudio, conforme Lucas menciona. Ele diz que foi Cláudio que expulsou os judeus de Roma por causa de uma confusão que aconteceu lá. Ele diz que isso foi em 49 d.C., e ele declara ainda que essas perturbações foram instigadas por alguém chamado Crestus. Muitos estudiosos entendem que é uma referência a Cristos, né? Houve ali uma corrupção do vocábulo, mas a referência é a Cristo. E notem, isso é tão interessante que a afirmação de Suetônio é de que esse tal Crestus, que nós entendemos que é uma referência a Cristo, estava liderando a perturbação, como se ele estivesse presente lá. Nós sabemos que Jesus já havia morrido e ressuscitado, mas o fato é que a presença de Jesus, a personalidade de Jesus é tão forte e nós cremos que ele está vivo, né, que para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam, falavam dele como uma pessoa viva, como realmente cremos que ele é, e não como alguém que havia morrido e que havia inspirado as ideias deles. E o historiador romano Tácito, escrevendo por volta de 115 d.C., também menciona os cristãos. Ele considerava o cristianismo como uma superstição, ele não cria nas afirmações dos cristãos, mas ele deixa claro na sua obra o seguinte, olha que interessante: Nero havia incriminado os cristãos injustamente, fazendo deles bodes expiatórios para os incêndios de Roma em 64 d.C. Sobre o termo cristão, ele faz a seguinte declaração: o autor deste nome, Cristo, sofreu a punição final pelas mãos do procurador Pôncio Pilatos durante o governo de Tibério. Interessante, o Novo Testamento indica exatamente que Jesus foi crucificado durante o governo de Tibério. Informações extra-bíblicas que confirmam o relato bíblico. Então eu quero deixar para você essa informação. Não existe uma só pessoa que tenha um pouco de erudição, um pouco de informação, que considere Jesus como um mito. Volto a dizer, considerar Jesus divino é uma questão de fé. Mas considerar Jesus como histórico, como alguém que viveu e existiu, simplesmente é uma questão de conhecimento e de um pouquinho de informação. Bem? Que o Senhor te abençoe, que você seja em todo o tempo um defensor da fé, um defensor das Escrituras Sagradas. E que você sempre se lembre, todo conhecimento é bom, mas o conhecimento das Escrituras é essencial.